Olá, minhas amigas, meus amigos. Na luta pela reconstrução nacional, alegrias. Minhas amigas e meus amigos, eu vou narrar para vocês passagens da minha vida e da minha percepção sobre o mundo que eu nunca conversei antes com ninguém. A começar pelo título deste vídeo, o político e o espiritual. Por que não é o político e o religioso? Porque eu não vou tratar de religião, e sim de espiritualidade. Do que é sobrenatural, do que o que está além da nossa compreensão. Como diria Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Eu chego aos 75 anos de idade, depois de ter vivido muito, depois de ter tido certezas absolutas sobre tudo na face da terra, e ver estas certezas desmoronarem, eu chego aos 75 anos repetindo Shakespeare. Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Na década de 70 e meados da década de 70, nós tínhamos em Salvador, na Bahia, um comitê de cultura do Partido Comunista, na clandestinidade. Era um comitê grande. Dele fazia parte eu, minha mulher Doia, o poeta e compositor José Carlos Capinã e vários outros intelectuais da Bahia. E analisando bem a situação da Roma Negra, que assim chamamos Salvador, a maior cidade negra do Brasil, percebíamos no meados da década de 70 que os negros não tinham nenhuma influência política na sociedade baiana, que a autoestima dos negros era muito baixa. Sempre elegiam caciques brancos. Não conseguiam sequer eleger alguém da sua etnia. Não conseguiam ter voz. Os afoxés, que são blocos de carnaval do povo de Candomblé, e não exatamente um bloquinho ou um blocão que sai pelo meio da rua, estavam morrendo, estavam praticamente desaparecendo, não tinham espaço na sociedade baiana. A dramaturgia de negros não existia, embora existisse, mas ficava lá embaixo, no underground, ninguém tocava nesse assunto. E assim por diante. E o que era feito louvando a cultura negra na música era feito por brancos, por Vinícius de Moraes, por Toquinho, por vários outros. Um homem como Batatinha, um negro como Batatinha, conseguia, quando muito, uma ou outra música gravada pela Bethânia, todo mundo vai ao circo, menos eu, menos eu. Coisas desse tipo. Então nós decidimos, numa visão paternalista, de cima para baixo, na limitação do tempo, e no vanguardismo dos comunistas, que era preciso fazer um trabalho junto à comunidade negra, para levantar a autoestima. Estávamos 30 anos, talvez, na vanguarda, 30 anos à frente do que viria a acontecer depois. Hoje, a Roma Negra, a cultura negra, existe na Bahia. Tem ponta de lança na luta contra o racismo. Os afoxés, os blocos, todo esse processo hoje é viável. Mas há 50 anos atrás era impossível. Mas nós achamos que era possível. E cada um de nós foi encaminhado para um setor da cultura negra, da vida negra. Um ficou incumbido de trabalhar junto com a dramaturgia dos negros. Outro ficou incumbido de cuidar dos afoxés e dos blocos afros. E a mim coube o candomblé. De alguma forma, trabalhar com o pessoal de candomblé e ver como é que levantava a autoestima e como é que inseria isto numa cultura dominante na Bahia. E lá fui eu trabalhar com candomblé. E aconteceu justamente o contrário. Em vez de trazer o candomblé para o Partido Comunista, o candomblé me levou até ele. Acabei me iniciando no culto afro-brasileiro. Isso no terreiro de Mãe Marcelina de Oxum, Mãe Marsum de Ondina. Eu dou como referência para que os baianos saibam, para que tenham origem a minha iniciação. Como eu já vinha de uma experiência aos 15 anos de idade, estudando no Colégio Marista interno, no Colégio Marista de Varginha, no sul de Minas Gerais, e não me adaptando àquela missa em latim e aqueles rituais severos da Igreja Católica dentro do Colégio Marista, nos meus dias de folga, nos finais de semana no colégio, eu me juntei com diversos senhores mais velhos e refundamos um centro espírita kardecista, Centro Espírita Humildade e Caridade, que está até hoje lá na Rua Rio de Janeiro, em Varginha. Como eu era menino, eu não podia assumir a diretoria,
mas assumi a chefia da Mocidade Espírita, do Centro Espírita Humildade e Caridade. E me iniciei muito na literatura, na filosofia kardecista. Tomei conhecimento dessa filosofia, que as coisas vão passando na vida da gente. Como mais tarde tomei conhecimento da cultura afro-brasileira. E depois de 16 anos na Rede Record de televisão, muito próximo da Igreja Universal, muito próximo dos neopentecostais, tomei conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque isso não me foi dado nos maristas. Naquela época, década de 60, era uma igreja repressora e pervertida, com os irmãos com abusos sexuais que me faziam ter nojo e horror da Igreja Católica, dentro do Colégio Marista de Varginha. Não posso falar mais nada do que isso, porque seria uma afronta, porque a maioria dessas pessoas que eu poderia denunciar já morreram e vida que segue. Vida que segue. Mas a verdade é que também, dentro da Record, aprendi muito sobre o Evangelho. E aí fiquei com uma visão muito grande. A guerra do Vietnã, na década de 70, no início da década de 70, nos trouxe toda uma cultura oriental. O incenso, a maconha, a macrobiótica, espalhou-se pela sociedade através dos soldados americanos que vinham do Vietnã e do fato do Extremo Oriente, da Ásia, chamar a atenção da gente. E com isso veio também o budismo, a compreensão do budismo, da filosofia budista, onde de alguma forma no dia a dia a gente é iniciado. Estão vendo o quadro holístico que está se formando. E é dentro deste quadro holístico que eu fui formado. Dentro do marxismo-leninismo religioso do Partido Comunista, porque afinal trata-se de uma religião. Eu vivi uma religião dentro do Partido Comunista. Um Partido Comunista stalinista era profundamente religioso. Deus era Marx, o capital era a Bíblia, os dirigentes eram os sacerdotes e bispos, e os fiéis eram, e os militantes eram, os fiéis eram os militantes. É a mesma estrutura de uma religião, com dogmas. E com um objetivo muito claro, como camarada tem que ser assim, camarada tem que pensar assim, o camarada não pode pensar de outra forma. Se pensar de outra forma é pequeno burguês, se pensar de outra forma é reformista, e assim por diante. Muito similar ao discurso e à narrativa dos neopentecostais. Jesus é o único salvador, se você sair de Jesus não tem salvação. Porque toda narrativa, seja ela religiosa, espiritual, seja ela política, leninista, seja ela sobre flores, sobre jardinar, é uma narrativa política. É uma narrativa de classe. Ela denuncia uma origem de classe e, além de não denunciar a origem de classe, denuncia a sua origem política. Não tem para onde correr. Então, quando esse título desse vídeo é Política e Espiritualidade, não Religiosidade, porque não se trata de religião. Eu quero falar sobre espiritualidade. Na década de 70, havia a teologia da libertação, criada por João XXIII, por Paulo VI, no Concílio Vaticano II. Esta teologia da libertação deu origem a vários padres e sacerdotes marxistas que trabalhavam com a espiritualidade do povo nas comunidades eclesiais de base, dando orientação política, dando consciência a eles. Diferente dos pastores neopentecostais, que não dão consciência política às suas bases, que transformam eles em gado e dizem Jesus salva e o comunismo é mau. Era o contrário. É dessas comunidades eclesiais de base que nasce o PT, o Partido dos Trabalhadores. Na época, nós, comunistas, ortodoxos, ateus, torcíamos o nariz. Esses padres estão fazendo o quê? Mas aprendemos, era uma ditadura, nós tínhamos que conviver com esta libertação. Quando João Paulo II, o Papa reacionário, conservador, se opõe às comunidades eclesiais de base e ao Concílio Vaticano II e desmonta esse processo, o PT, a esquerda, perde sua base junto às comunidades. E abre caminho para que os neopentecostais passem a agir politicamente pela direita, junto ao povo e junto às bases. Quando a gente diz que o PT perdeu as relações com as bases, tem a ver com o fim das comunidades eclesiais de base, com a reforma trabalhista e com o fim do imposto sindical, com o enfraquecimento dos sindicatos, que eram as duas grandes bases do PT, o movimento sindical e as comunidades de base, tornando o PT hoje um partido burocrático, que não difere muito dos demais partidos burgueses. Às vezes nem reformista consegue ser. Mas isso é o andar da história, não tem uma crítica mais profunda. Não há solução, é assim que a história está se apresentando.
E é assim que a história se apresentou a mim nos últimos tempos, nas últimas semanas. Com esta visão holística da espiritualidade, não da religião, e separando bem o que é religião e espiritualidade. A religião cria um clube, cria um pertencimento. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou católico ortodoxo, eu sou neopentecostal, eu sou de Jesus. A pessoa precisa se identificar com algum pertencimento. Eu sou do Partido Comunista, eu sou do PT. Isso é religião. É um religar. Já a espiritualidade é coisa que pode ser praticada sozinha, não há necessidade de pertencimento. Cada um acredita na sua divindade própria, na sua maneira de honrar o mistério do universo. Então é preciso primeiro aprender a separar religião e espiritualidade. Coisa que os marxistas mais ortodoxos e a turma do século XX, bem carregada de preconceitos do início do século contra a religião czarista, contra a religião franquista, contra essa igreja católica repressora, e que mantém até hoje esse preconceito, não conseguem entender. Não, eu não quero papo de religião. Não é papo de religião, é papo de espiritualidade, é diferente de religião. E é nesse ponto que eu chego. A partir de uma pessoa que me pede a bênção no meu canal e eu dou a bênção, eu tomo conhecimento de uma vazante, de uma represa que se arrebentou, de uma enxurrada de pedidos de bênçãos nas minhas lives. E também no meu e-mail. São centenas de pedidos de bênção que partem de seguidores de esquerda. E você diz, meu Deus, onde é que está essa gente? Que atenção nós temos dado a este fator? Olha a carência dessas pessoas por espiritualidade. E o que você faz com isso? E aí eu percebo que a esquerda cometeu um grande equívoco no século passado, dizendo que a religião é o ópio do povo. Isso é uma visão do início do século. Isso é uma visão do século XIX. Quando nós tínhamos uma igreja reacionária, não tínhamos a compreensão da espiritualidade, só tínhamos a compreensão da religião. E sobretudo da religião católica, da Inquisição, da repressão, do poder. E toda religião, como instituição, como narrativa política, almeja alcançar o poder. Querendo ou não. Quem está contra qualquer processo religioso se misturar com política não está errado. Mas não esqueça, aquele clube religioso tem por fim objetivos políticos. Tem por fim uma narrativa política. E essa enxurrada de pedidos de bênçãos que eu recebo mostra que é um espaço vazio que nós perdemos, ou não conquistamos, ou não estamos interessados. Fechados na explicação científica da economia e da sociedade, a gente não atende um princípio básico do ser humano, o amparo, a fé, aquilo que ampara o ser humano, que vai além da compreensão política e ciência social e econômica. Uma coisa que nem o capitalismo, nem o socialismo resolveram. Como resolver essa contradição do ser humano, que tem um senso crítico sobre as coisas, que observa o mistério da vida no dia a dia, e não sabe explicar certas coisas misteriosas que a ciência ainda não explicou, e que quando explicar sempre haverá mais e mais perguntas misteriosas sobre o mistério que é viver. E a gente, de alguma forma, abandona essa espiritualidade. E eu sou surpreendido. Eu fico profundamente surpreso. A quantidade de pedidos de bênçãos. E eu não estou trabalhando em função de nenhuma religião. Estou trabalhando de uma forma holística, aberta. Eu lamento não ter tido ainda conhecimento de Maomé, dos muçulmanos, do Alcorão, para também juntar isso na minha sabedoria espiritual. Mas o budismo e o hinduísmo chegam a nós depois da Guerra do Vietnã. Então, e da yoga, da meditação, de tudo isso. Então, meus amigos, é um fato que eu estou chamando a atenção da esquerda brasileira. Como é que um canal de esquerda, notadamente político como o nosso, com discursos, com análises exclusivamente políticas, de repente recebe uma enxurrada de pedidos de bênçãos? E o que fazer com isso? Renegar? Tomar a posição de nós não somos religiosos? Mas nós não somos religiosos, mas somos espiritualizados.
Há pessoas que não são espiritualizadas. Como é que resolve essa contradição? E aí a gente vê a premência que tem, a falta que faz as comunidades eclesiais de base, o trabalho espiritual junto ao povo, que é ocupado pelos neopentecostais e assusta todos nós. Porque em nome de Jesus, da fé, eles ganham um gado, uma massa humana manobrável, manipulável, para chegarem ao poder. É um espaço que nós vamos ter que discutir. E mudar muitas posições sectárias nossas sobre espiritualidade, não sobre religião. Cada um tem a sua, e é um pertencimento, é uma discussão, é uma escolha. Como se escolhe ser do PCO, do PCB, do PCdoB, do PT. Mas sobre espiritualidade. Esta água onde o vaqueiro de Guimarães Rosa bebe. O vaqueiro que diz, não, eu não tenho religião. Quando eu saio para vaquejar, quando eu tenho sede, qualquer religião é boa. Eu vou no batista, vou no espírita, vou no católico. Esse é o papo do vaqueiro do romance de Guimarães Rosa. Como matar a sede desse povo? Não há de ser pela religião, porque a religião leva exatamente a essa deturpação, essa deformação que a gente assiste hoje com os neopentecostais. E assistimos no decorrer de milênios com a Igreja Católica. É uma questão que eu trago na ordem do dia para vocês. E juro a vocês, eu estou profundamente assustado, porque recai sobre mim centenas de pedidos de bênção, de espiritualização, e eu tenho que responder a isso. Até porque eu me identifico, compreendo a necessidade das pessoas. O que mais me tocou foi uma mensagem de um camarada que diz, bem-vindo, eu sou ateu, mas por favor, joga uma bênção, pede uma bênção para minha neta, que está se automutilando. O companheiro é ateu, mas vem pedir uma bênção para a neta dele. Quer dizer, quem é que supera isso? É um coletivo comunista? É um coletivo de economistas, de sociólogos, que resolve um problema íntimo deste senhor, que é avô e vê a neta se automutilar? E pede bênção, sai da sua posição de ateu para pedir bênção para ela? E a primeira reação minha foi científica. Eu vou dizer a ele, não, o caso dela é de psicólogo, de psiquiatria. Primeiro tem que levá-la a um psicanalista, a um tratamento. A questão espiritual se trata paralela, como amparo, como fé. Porque eu não vou dizer a ele, a menina é endemoniada, ela tem... Não, isso aí é uma maluquice da cabeça das pessoas, dizer isso. Mas isso me marca profundamente. Sou ateu e peço bênçãos para minha neta. Quer dizer, faz um ateu convicto se deslocar do seu eixo ateu para acreditar no sobrenatural através de um homem como eu, para abençoar a neta dele para ela parar de se automutilar. Aliás, esse através fica muito claro. Teve uma companheirinha que disse, bem-vindo, peço sua bênção, para que através de você eu possa resolver meus problemas. Ou seja, ela fica clara, não sou eu que tenho este poder, o poder nos atravessa, através de você. Eu estou aberto a sugestões. Como fazer lives, sabendo que vão aparecer na live centenas de pedidos de bênção, e que você não pode ignorar, porque são seus seguidores e são de esquerda, e são democráticos e são progressistas. Como resolver esta sede de espiritual com a sede de democracia e de luta política? A barra é pesada, é dose. E ainda temos que enfrentar o preconceito de muitos companheiros que ainda estão lá no início do século XX dizendo religião é ópio do povo, não tem papo, para com essa coisa chata, para com esse negócio de bênção. Não é assim. É um fenômeno estranhíssimo que ocorreu, que está ocorrendo e que eu estou observando. E estou trazendo na ordem do dia para discussão. Continuamos na nossa luta pela reconstrução nacional, sem abrir mão da política. E compreendendo que toda narrativa é sempre política, tem sempre uma origem de classe. No mais, um grande abraço. Ninguém solta a mão de ninguém. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.